Este é o almirante Kostyukov, o almirante titular Kostyukov. Ele é o diretor do famoso GRU. Hoje, por alguma razão, é chamado de GU, o Diretoria Geral, e muitas pessoas estavam, na verdade, pedindo para que voltasse ao nome normal, sabe? A Diretoria Principal de Inteligência, a Diretoria-Chefe de Inteligência. Mas é isto que acontece aqui. O adido militar dos Estados Unidos havia sido convocado pelos russos e os russos lhe apresentaram o controlador de um dos 10 drones que os russos haviam derrubado usando seus meios de guerra eletrônica. E sabe o que foi que aconteceu? Aquelas coisas, aqueles drones, são todos de fabricação americana, BR, britânica e alemã. E este controlador, como o senhor Kostyukov explica ao senhor, adido, ele contém todos os dados que atestam de forma inequívoca que o alvo principal o ataque, que foi essencialmente um ataque, era a residência de Vladimir Putin, o complexo de edifícios em Novgorod. Então, os russos, agindo à sua maneira clássica, não agindo de forma impulsiva, não sendo aquelas pessoas histéricas e descontroladas, como muitas outras pessoas ao redor do mundo disseram, a Rússia tem que fazer isto e aquilo, e mais um monte de coisas que... Não. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. E assim, depois de tudo o que foi expresso por toda aquela gente, incluindo, obviamente, como você mesmo pode ver, aqueles idiotas do Wall Street Journal, os russos calmamente transferem este controlador com todos os dados necessários e, adivinha, agora tentem desmascarar isso. Assim que você trabalha. É assim que os profissionais trabalham, ao contrário daquelas pessoas que, como já afirmei, a maneira clássica do maluco do hospício, da ala psiquiátrica, um paciente sendo contido por outros, podia cuspir, gritar, tentar arranhar alguém, mas essencialmente, sabe, querem acalmar-se com todo tipo de injeções e estando contidos. E, como resultado de tudo o que foi apresentado, o que é que temos? O delito foi devidamente comprovado, e a mensagem que deve ser transmitida ao senhor. Ratcliffe e o senhor Amitrevani e toda a sua cabala de indivíduos que desejam sabotar, o que eles provavelmente fizeram, em certa medida, no que diz respeito a endurecer a posição russa em relação à Ucrânia, pessoal, vocês não são tão bons quanto pensam que são. Na verdade, vocês são meros amadores comparados com as pessoas do outro lado. E portanto, quando se observa intencionalmente quem são essas pessoas e por que são necessárias, elas precisam sabotar todas aquelas tentativas fracas ou de Trump de chegar a um acordo, e os russos, como já mencionei, oferecem a ele uma espécie de porta para a saída. Bem, então, vou lhes explicar por que tudo isso é realmente ruim. Eles podem fazer o que quiserem, mas vamos dar uma olhada mais a fundo no que está acontecendo e por que estão tão desesperados. Bem, vamos começar com nossos bons amigos, Marat Harulin e Coronel Popov. E se você olhar intencionalmente e não der atenção a todo este lixo e propaganda vindo de todo tipo de mídia britânica, americana e alemã, aqui está o balanço de hoje. Como você mesmo pode ver, os russos novamente abateram outro Su-27 ou o que quer que eles tenham abatido. Então, o bem padrão está basicamente acontecendo e é muito consistente todos os dias. Tanto que você pode ver por si mesmo que, na verdade, como a RIA Novosti mostra, há todo tipo de forças ucranianas que estão tentando agora escapar. Eles estão fugindo das linhas de frente. Aqui está um desses casos em que eles cruzaram o Dnieper e se renderam às tropas russas. E então, se formos aos mapas, isso de uns 2-3 dias atrás, como podem ver por si mesmos, na área de Kupiansk, temos aqui a situação em que eles tentaram atacar novamente. Vocês conseguem ver aquelas setas azuis, e o motivo pelo qual essas setas azuis estão a voltar-se contra eles próprios é porque, bem sim, eles foram completamente derrotados. Não importa o que eles façam, eles não conseguem se aproximar de Kupiansk e são completamente aniquilados toda vez que tentam fazer isso. E o que mais posso dizer? Quero dizer, eles são kamikazes. Ou estão, obviamente, cheios de drogas. Há muitos, os chamados voluntários, ou bem, soldados da fortuna, se assim o quiserem. Então, agora temos esta situação. É aqui que se torna muito importante. Olhem para isto. Bem, como você mesmo pode observar, este é o que chamamos de eixo, de Zaporígia, basicamente.
Ou à esquerda podem observar o reservatório de Kakhovka e também a cidade de Zaporizhia. E podem ver agora o que está a acontecer, o avanço em direção a Orekov. Como podem constatar, Guliaipole foi libertada e basicamente, esta investida em direção a Zaporizhia continua. Mas isso, na verdade, aconteceu há alguns dias. As coisas estão, de certa forma, mudando, na verdade, e se você for dar uma olhada mais de perto no panorama geral das coisas, e na rota M, Malaya Katerinovka, o que exatamente está acontecendo por lá? Aqui está. Esta é Malaya Katerinovka. E Malaya Katerinovka, como podem ver, os russos já estão a combater em Malaya Katerinovka. E Zaporizhia está sublinhada a vermelho, com a linha vermelha. E há um problema se olharem para as forças ucranianas aqui, e este é o próximo grande acontecimento. Se nós formos ao mapa, vocês podem observar por si mesmos que à esquerda está o reservatório de Kakhovka. Então, basicamente, vocês estão manter seu flanco completamente seguro, a menos que dê, é claro, um bando de idiotas decida, eu não sei, usar o bote inflável e tentar fingir que podem conduzir algum tipo de operações. Mas se você observar com mais atenção o terreno, você mesmo poderá constatar que ele é predominantemente em campo aberto e que muito, muito pouco, quase nada, poderia ser efetivamente realizado em termos de construção de linhas defensivas. E, como você mesmo pode ver, de Malaya Katerinífica, que você pode ver nesta linha vermelha pontilhada, o contorno desta Malaya Katerinífica, você tem cerca de 11 quilômetros de Malaya Katerinífica, onde os russos estão perto ao redor dela e nos arredores de Zaporizhia. Bem, o que isso significa? Zaporizhia é uma cidade muito, muito importante. Tem mais de 700 mil habitantes. É uma cidade industrial, gigantesca. E isso te diz que, meu Deus, eles estão a apenas 11 quilômetros de... ok. Não sei o que está acontecendo hoje. Quer dizer, nós obviamente não estamos... eu não tenho acesso privilegiado aos planos e aos dados do Estado-Maior, a não ser, é claro, o que é divulgado pelo senhor Panashenkov no serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia, mas como você pode ver, você pode esperar em breve, quão breve nós decidiremos, porque obviamente é muito difícil dizer agora. Basicamente, o cerco de Zaporizhia. E é isso que está a acontecer agora, e é por isso que todas aquelas pessoas que no Ocidente, no Pentágono, na CIA, no MI6, continuarão a fazer coisas desesperadas sem entender. E é essa a questão toda. Eles acham que se atacarem Vladimir Putin e o matarem, algo vai acontecer, sabe? Sim. Alguns... se você olhar para Antônia Sarapane, por exemplo, ela não faz ideia do que está falando. Ela meio que fala sobre suas memórias dos anos 80 na União Soviética. Eles pensam que de alguma forma algum cara da oposição liberal vai entrar. Eu tenho notícias para essas pessoas. Londres, Bruxelas deixarão de existir imediatamente. Então. E o senhor Trump, que ainda não consegue controlar a sua administração, não consegue controlar todo o tipo de pessoas que ele próprio nomeou, ele terá cerca de 25 minutos para contactar essas pessoas que, neste caso em particular, será, na verdade, o senhor Medvedev, na posição de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. E você sabe como o senhor Medvedev gosta de ver o Ocidente unido hoje em dia, e ele é Bem, as expressões que ele coloca nas redes sociais são muito, muito genuínas. E o senhor Trump terá cerca de 25 minutos para provar que os Estados Unidos não têm absolutamente nada a ver com isso. Mas agora, depois que o senhor Kostukov, o almirante Kostukov, o apresentou ao lado americano, será muito, muito difícil, porque os Estados Unidos são culpados na tentativa de assassinato do presidente russo. E o senhor, Trump pode fingir que nada está acontecendo, mas ele é o sujeito que nomeou todo tipo de gente, como Ratcliffe e todas aquelas pessoas na CIA. Bem, porque ele, o senhor Trump, é um covarde e ele gosta, sabe, de se ver apenas na televisão. Além disso, ele não possui sequer a mínima capacidade para governar devidamente um país como os Estados Unidos, e evidentemente, quando ele diz que está chocado, ele não está
Então, a Rússia, obviamente, aproveitou a sua posição contra a Ucrânia, e você mesmo viu, essencialmente, a Ucrânia está acabada, não importa o que façam. E, de novo, eu te mostrei apenas algumas partes, e especialmente as aproximações a Zaporizhia, mas há movimentos na região de Sumy. Os russos estão bem dentro da região de Kharkiv. Estas são as chamadas zonas tampão e estão a acelerar o processo de as criar. E então, o que é que nós temos? Bem, o que é que eu posso dizer? É simplesmente inacreditável. O New York Times, o New York Times publica ontem, ou melhor, há 2 dias, em 30 de dezembro, esta matéria muito, muito longa. Chama-se A Separação por Dentro da Parceria EUA-Ucrânia em Desintegração. E assim se fala que enquanto o presidente Trump buscava um acordo de paz e enquanto Vladimir Putin buscava a vitória, fações na Casa Branca e no Pentágono lideraram o esforço de guerra ucraniano. Deixe-me expressar desta forma. Eu tenho afirmado publicamente há um tempo que os Estados Unidos não é é um país ingovernável, é uma entidade ingovernável, porque um presidente... Eu sei que muitas pessoas virão dizer, não, o presidente é só uma figura decorativa, sabe? Não é verdade. O presidente dos Estados Unidos ainda é uma figura extremamente poderosa. E se ele souber fazer as coisas certas, ele pode realmente controlar o Congresso. Ele pode realmente controlar muitas coisas. O problema é que Trump não tem a mente, o intelecto, a educação, a vontade, nem a coragem para fazer isso. Ele só está interessado em algum tipo de, eventos de relações públicas e declarações grandiosas. E assim, quando o New York Times insiste em continuar com todas essas matérias, eles aparecem com essa história toda a respeito do tal Sr. Kellogg. Eu, sinceramente, tenho me divertido bastante às custas dele. Eu dou risada dos generais americanos em geral, incluindo os que já foram e os que estão no comando agora, porque vimos como eles planejaram todas aquelas catástrofes, as catástrofes militares para a Ucrânia, porque sim, eles não fazem ideia do que é uma guerra de verdade, eles sabem matar, mujahidins, então eles sabem fazer a patrulha. Eles leem seus manuais de campo, eles pensam que podem se colocar ao atacar das áreas de reunião ou algo assim nas colunas de companhia e batalhão. Não funciona assim de jeito nenhum. Eles não entendem. Nenhum dos generais americanos realmente compreende o que é uma defesa aérea moderna de verdade, porque eles simplesmente não possuem a formação necessária para isso. E é aqui que surge a questão envolvendo Kellogg, ao qual o New York Times dedica uma atenção considerável neste artigo bastante extenso, e ele aborda essa questão em profundidade, desde o princípio. O ponto central da posição negocial de Trump era a premissa da força russa no campo de batalha e da fraqueza ucraniana. Se o senhor Zelensky não entregasse aquele pedaço, ou pedacinho de terra, os russos simplesmente o tomariam. Agora ele reiterou esse argumento e o Sr. Kellogg o interrompeu. O Sr. Kellogg, que nunca ganhou nada na vida, é um perdedor da guerra do Vietnã. Ele comandou a divisão de paraquedistas deles, ou seja lá o que fosse. E por isso, ele não entende. Ele é uma relíquia. Eles o chamam, com razão, de relíquia. A maior parte do Pentágono e das academias militares e dos think tanks militares do ZWARA pensam que ele é uma relíquia. Eles não entendem a toia moderna. Eles não entendem a guerra moderna, na verdade, nunca entenderam. Não há um único militar americano que tenha lutado e defendido o país deles. E então, agora, quando ele reiterou isso, basicamente o senhor Kellogg interrompeu. Senhor, isso é balela. Os russos não são invencíveis. O presidente do Estado-Maior Conjunto, General Keane, endossou isso. As forças russas, segundo ele afirmou, eram fracas e incompetentes. Sim, Pokrovsky poderia cair, mas conforme avaliado pelas agências de inteligência do ZEUA na época, os russos precisariam de até 30 meses para capturar a totalidade da região de Donetsk. Em dezembro, eles reduziriam esse prazo para 20 meses ou menos. Alguns conselheiros da Casa Branca estimaram um período tão curto quanto apenas 8 meses. Como já afirmei, não há uma única pessoa, um formado em qualquer academia militar ou escola de guerra nos Estados Unidos que entenda operações modernas, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto e todas aquelas pessoas no Pentágono. São simplesmente incompetentes. Esses caras são a única razão pela qual eles são movidos por tudo isso é porque eles pensam que são muito, muito bons, mas eles não são bons. O exército americano não é assim tão bom. É um exército obsoleto, com um TOI também obsoleto, e com o pessoal que não se perderia nas primeiras semanas depois de estarem a sofrer 36 a 46 baixas diárias, como os russos de facto afirmaram.
Esse exército vai desintegrar-se, pura e simplesmente. Mas, por outro lado, consegue imaginar ter de explicar isso a todas aquelas pessoas do Estado-Maior Conjunto que nunca venceram nada em suas vidas e perderam todas as suas guerras. Mas aqui vem, na verdade, o ponto crítico de que eu tenho falado. E por que os Estados Unidos são ingovernáveis? E, eles falam sobre Hexet, eles falam sobre essas facções, e a administração Trump está completamente dividida. É disfuncional. Como os lealistas de Hexet, numa conferência, no entanto, apresentaram-no de forma diferente em mensagens a Washington, acusando o senhor Kellogg de alegar que estou mantendo a linha contra esses isolacionistas e na administração. Lembrem-se de quem foi o Sr. Kellogg. Ele foi o conselheiro de segurança nacional do sionista cristão e completamente corrupto, basicamente um maluco, o vice-presidente Pence na administração Trump. E então... quando o senhor Kellogg visitou o escritório, logo após as reuniões e conferências, o presidente investiu. Então você chama Zelensky de sitiado e corajoso? Ele disparou segundo 2 funcionários. Claro que sim, respondeu o senhor Kellogg. Bem, o senhor Kellogg não entende de guerra. Ele não lutou uma guerra de verdade. É uma luta existencial pela alma ucraniana, pela sobrevivência da sua nação. Quando foi a última vez que um presidente americano enfrentou isso? Foi Abraham Lincoln. Recontando o episódio mais tarde a outros conselheiros, o senhor Trump resmungou: "Ele é um idiota!" Nós já sabíamos disso. Basicamente, o general americano médio é um completo idiota porque não possui a educação militar adequada. A Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, não oferece uma educação profissional séria para a guerra moderna. Ponto final. O sistema de educação militar dos Estados Unidos não é projetado para realmente fornecer seu corpo de oficiais moderno e competente. Estava em declínio nos últimos 30 anos ou mais. E então, sim, aqueles homens da Guerra Fria, que eram oficiais profissionais, que eram realmente bons, muitos deles eram bons, e eles já não estão mais lá. Então você tem basicamente ideólogos, e você tem idiotas, como Kellogg e como qualquer outro general, Kiane, Petraeus e outras pessoas. Eles estão magoados, e eles têm um complexo de inferioridade. Então, por causa disso, como Larry também afirmou quando falava com Garland ontem, que essencialmente a inteligência que os EUA obtêm é através de ligação. Ligação significa que os EUA nem sequer têm as pessoas adequadas no terreno. Obtêm a sua inteligência e a recebem através de um terceiro. E o terceiro, sabemos quem é o terceiro. É Kiev e Londres, e uns idiotas do calibre do Kellogg. Mas demorou mais de 1 ano inteiro para o Trump, de facto, conseguir entender que o Kellogg é um completo idiota. Mas, é aqui que chegamos à questão fundamental, senhor. Trump, você o nomeou o enviado especial, e agora você entende que ele é um idiota. Bem, o que isso nos diz sobre você? Como você pode apresentar isso de outra forma, senão como nomear o idiota? Se você não consegue reconhecer um idiota, que tipo de estadista você é? Nós entendemos que qualquer um pode cometer erros. Vladimir Putin cometeu erros. Mas esses pontos não são os mais críticos. Mas aqui, você tem aquele sujeito que vai até lá. A única coisa que realmente move a vida dele é, obviamente, o ódio pelos russos. E o pequeno e insignificante negócio do irmão dele com o qual ele lucrou, fornecendo armas à Ucrânia e todos os demais suprimentos necessários. Uau! E esse sujeito é um incompetente. Os generais americanos são completamente incompetentes. A incompetência deles já foi demonstrada, na verdade, desde o ano de 2022. E eu até escrevi um livro sobre isso. É algo absolutamente inacreditável, estupefaciente, que pessoas que se consideram tão boas, a melhor força de combate que já existiu na história, não consigam planear uma operação normal em grande escala, uma operação de armas combinadas em grande escala, porque não compreendem a capacidade do seu inimigo e acreditam neste conto de fadas ridículo de que são bons. Não são. Nenhum de vocês é. E quando vocês começam a apresentar-lhes certas coisas que estão a acontecer, que eles nem conseguem compreender, o que é que vocês têm? Vocês têm maus perdedores. É isso que é. O histórico dos Estados Unidos em termos de guerra é francamente desanimador. Eu realmente não consigo entender como a melhor força de combate da história pode constantemente perder suas guerras. E, novamente, guerras. E mesmo nas batalhas, o truque favorito deles é que sabe o quê? Sim, nós vencemos todas as batalhas no Vietnã. Não venceram. E eles adoram,
recordar a ofensiva do Tet, que foi derrotada, a propósito, sim, pelo exército dos Estados Unidos, mas foi uma operação, mas houve uma série de batalhas em que, na verdade, os vietnamitas, eles flanquearam e, usando tanques anfíbios, atingiram duramente muitas das posições do exército dos Estados Unidos e, basicamente, os dominaram. Então, mas sim, eles eram, essa é a questão, nós somos os melhores. Não, vocês não são. Nunca foram. Vocês nem sequer estão na mesma categoria que, por exemplo, o exército russo, cujo estado maior é mais antigo que os Estados Unidos como nação. E como resultado disso, temos esta situação. E agora, o senhor Trump reconhece que o senhor... O Kellogg é um idiota. Ah, eu não te tinha avisado sobre isso. Eu não dei risada disso e escrevi 4 livros sobre isso, que esses rapazes precisam de uma educação militar de verdade, e não daqueles contos de fadas sobre a Segunda Guerra Mundial, escritos para eles pelo lado perdedor da Wehrmacht, que por alguma razão ainda são adorados no exército do Zewaria, com todo tipo de mitologia que não existe, nunca existiu, não provado. Quer dizer, eles perderam a guerra, pelo amor de Deus. E desde 1943, eles têm estado na defensiva sem parar. Mas é isso que temos. E então, só para lhes demonstrar outras coisas, já ouvimos falar de como são ótimos, os tanques ocidentais e tudo mais, mas deixe-me mostrar-lhes algo do que os russos estão a fazer agora. E isto é da Rostec, o gigante russa de tecnologia. E se você olhar intensivamente agora para o futuro dos tanques, tenha em mente, há muitas pessoas nos meus blogs e alguns deles são trolls, na verdade. Outros vêm aqui apenas para desabafar suas frustrações que, sim, sabe de uma coisa? Os drones, controlam tudo. Bem, deixe-me mostrar-lhe algo. Isto é da Rostec. Estão a ver isto? Este é o T-90 ProRev. É facilmente reconhecível, é um tanque de última geração. O que são aquelas coisas? O que são aquelas setas? Bem, eu vou lhes explicar. Isto é de Nizhny Tagil, obviamente, onde a única grande produção ou fabricação de tanques da Rússia está sediada. Estes aqui são chamados de área N, são armaduras ativas. E, deixa eu te mostrar uma coisa, é assim que a área N se parece. Você está vendo? Esta é a área N, porque isso é tão importante. E você vê esses caras, de repente, sem os mangaus. Sim, sem toda aquela proteção que os protege do ataque dos drones. Bem, nós chegamos agora ao ponto em que a experiência de combate e o desenvolvimento da nova geração da Ariane havia a antiga Ariane. Bem, agora, a área N é um elemento eletrónico completamente novo, ou elementos base e tudo o mais. E teremos em breve, provavelmente, algum tipo de meio cinético que também, na verdade, vai abater drones mesmo na sua aproximação. É essencialmente um sistema de sensores muito avançado que reage a qualquer tipo de ameaças, incluindo reage. Não se trata de uma blindagem reativa, mas sim de uma blindagem ativa, que inclui a capacidade de atirar em todos os tipos de projéteis e objetos voadores que tentam destruir o tanque. E como resultado, estamos observando os novos tipos de defesa, dessas área N e aquele famoso Afghanit, que está presente nos tanques T-14 Armata. Agora, uma vez que essa coisa esteja devidamente instalada, o que, aliás, já está em pleno funcionamento, ela passou pela fase de teste, sabe? Sim, os tanques estão de volta ao jogo, e em grande estilo. Mas isso é um assunto completamente diferente. Não vou me aprofundar nesse tema neste exato momento. Eu só queria hoje lhes dar uma atualização sobre o que está acontecendo no primeiro dia deste novo ano de 2026 e quero desejar-lhes novamente feliz ano novo e que venham tempos melhores. Não que eles ainda vão ser bem violentos, deixe-me dizer assim. Mas pelo menos, a esperança é a última a morrer. Então, era isso que eu queria dizer a vocês hoje, pessoal. E como sempre, aqueles que gostam do que eu faço, por favor, se inscrevam no meu canal. E aqueles que podem, por favor, me apoiem no Patreon ou me comprem um café ou 2. Espero que tenham uma ótima ressaca. Tchau, pessoal.